Pronto, Ah, pronto. sim. Pronto. Agora Toda sua. estamos gravando agora. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o espírito errante, né? E o que é espírito errante? Alguns já sabem. A primeira vez que eu escutei espírito errante, eu já achei que é o espírito que erra. Errante, né? Deve ser aquele espírito que vive no erro. Mas o que é espírito errante? Alguém aqui sabe o que vem a ser um espírito errante? Eu não. É aquele que vaga, né? Sem rumo, sem destino. Hum, hum, vamos lá. Que tá Na língua, aprendendo. na língua, deixa eu ver aqui só um negócio. Não é o que está esperando pela encarnação, uma coisa assim? Tipo, é enquanto ele está esperando a encarnação? Muito bom também. Vamos ver. Ó, na língua portuguesa tem diferentes significados. Por exemplo, o de pessoa nômade ou a que não tem residência fixa, né? Vive encaminhado. Para o espiritismo, serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas reencarnações, até que atinja o estágio de ser espírito evoluído, característico do espírito puro. Ok? Então, o espírito errante é aquele que ainda está reencarnando e reencarnando e reencarnando. Não foi dado a ele ainda a evolução suficiente para que ele escolha se ele quer ou não reencarnar, ok? Temos espíritos que podem escolher se querem reencarnar. São os espíritos desencarnados, que ainda precisam reencarnar para se aperfeiçoar. Os espíritos puros que atingiram a perfeição não são errantes porque não precisam mais reencarnar. Olha só, é muito bom que a gente grave isso. São espíritos desencarnados, ok? Como alguém mesmo falou aí, são espíritos que estão esperando para reencarnar, né? Não são espíritos que vão encarnar, ok? O espírito que vai encarnar, ele vai viver a primeira encarnação dele, não é nesse planeta, então ele não é um espírito errante. Espírito errante somos nós que ficamos ainda nesse ciclo de desencarne, reencarne, desencarne, reencarne. Por quê? Porque nós estamos nos aperfeiçoando, ok? Quando você chega num nível de espírito mais evoluído, ok? Que escolhe se quer reencarnar, a gente está falando de espíritos que só vão reencarnar para ajudar a evolução do planeta. Vão ajudar de uma forma a fazer uma história, a deixar uma marca, né? Para que isso influencie a evolução do planeta. Ok? Tá dando para entender? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hoje vocês estão muito falantes. Vamos lá. O que é erraticidade? Os espíritos desencarnados que ainda necessitam reencarnar, enquanto aguardam no plano espiritual uma nova encarnação, encontram-se na erraticidade, ok? Então, erraticidade é o intervalo que se encontra o espírito de uma encarnação para outra, ok? Super simples de entender essa parte, não é, pessoal? Super simples. Um espírito que está esperando para reencarnar, ele está na erraticidade. Muito bom. Lembrar que nem todos que estão na erraticidade querem reencarnar, tá? Uns estão implorando para reencarnar e outros fugindo da reencarnação, né? Cada um com a sua história. O perispírito. Nós tivemos essa aula de perispírito? Tivemos, Giovana? Agora eu não me lembro.
Quando você dá aula para 2 turmas, você fica muito confuso. Fui eu que dei, Samanta. Ah, então vocês já Deus. sabem o que é perispírito, certo? O perispírito, agora liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis que, sob o comando do pensamento e da vontade, implementam as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. Lembra que na aula do perispírito foi explicado que ele se molda, não é? Como se fosse uma massinha de modelar o nosso perispírito. Tanto que ele se molda da maneira como nós vamos reencarnar. Quando acontece o desencarne, o nosso perispírito... Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Desculpa, gente. Foi só um probleminha ali, mas resolvido. Sobre o comando da Tatá. Então, o perispírito, ele se adapta às encarnações que nós teremos. Quando ele está fora, né, do nosso corpo físico, ele adquire o que é necessário para que ele continue no plano espiritual, ok? Porque ele não vai ser destruído. Você vai precisar dele. Enquanto você estiver reencarnando, você vai precisar do perispírito, ok? Dando para entender? Qualquer coisa é só perguntar, ok? Alguma dúvida sobre isso, gente? Aqui tá tranquilo. Não. Tá ok. Não. Não. O espírito progride na erraticidade? Olha que pergunta interessante. Ele progride na erraticidade, ou seja, ele evolui enquanto ele está sem o corpo físico, enquanto ele está no plano espiritual? O que vocês acham? Eu acho que sim, até considerando o livro do irmão Jacob, se ele estava né, que eles buscam evoluir, trabalhar antes de, enfim, não sei, talvez eu esteja confundindo. Eu achava que não, mas Acho depois do que livro eu acho sim. que sim também, é. É, Eu acho que no nosso lar também fala um pouquinho, Hum, né? Com o André Luiz trabalhando, né? Ele Sim, fala também. muito sobre o trabalho. esse eu Eu não li, acho que vivi no começo. progride. hum. Vamos Não, lá. ouvi dizer, ouvi dizer. Alguém me falou, reza a lenda que... Vamos lá. Pode melhorar-se muito. Depende da vontade e do desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Livro dos Espíritos, questão 230. Então, é como se, quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos adquirindo, quando nós queremos, nós estamos adquirindo as habilidades, aprendendo, para que quando eu volte, eu possa colocar em prática. Nós lemos lá no início, na harmonização, o quê? Não basta só palavras. Não basta só palavras. Nós temos que colocar em prática, não é? E quando a gente coloca as coisas em práticas em um ambiente muito tranquilo, né, muito sereno, muito harmonioso, não nos desafia. Quando nós temos que colocar em prática, num lugar turbulento, num lugar onde eu sou desafiada, num lugar onde eu tenho que me doutrinar, eu estou colocando em prática as coisas que eu aprendi. Não é? Então, assim, quando ele fala todavia na existência corporal é que se põe em prática, é porque no plano espiritual nós vamos aprender. E na carne nós vamos colocar em prática. E isso vai mostrar o quanto aprendemos. Ok? Ou seja, na erraticidade, enquanto o espírito aguarda uma nova encarnação, ele estuda, aprende, depois tem que reencarnar para colocar em prática o que aprendeu neste intervalo, que é o caso de André Luiz. Não é?
vocês vão ler esse livro e ele é rico demais em histórias. E vocês vão acompanhar a trajetória de André Luiz, o quanto ele teve que aprender a se colocar num local de servidão para poder colocar em prática toda a bondade que ele podia realizar, toda a bondade que ele podia ter para com o outro. Primeiro, ele teve que aprender a ser humilde, não é? Para depois ele pôr em prática que ele podia ser, sim, uma boa pessoa, né? Então, não adianta você estuda, né? Acredito que alguns aqui sejam formados, né? Você estudou, fez a sua faculdade, fez o seu doutorado, fez sua pós, e se você não colocar em prática tudo o que você fez, para que você fez? Mesmo que durante o estudo você tenha feito estágio, não é? Porque no seu estágio, você tinha lá alguém para te ensinar, sabendo que você estava aprendendo, né? Então, ninguém ia te cobrar muito no seu estágio, porque estagiário já fala, estou aqui colocando tentando, né, desenvolver o que eu estudei. A mesma coisa, ok? Eu estou na erraticidade me aprimorando para que quando eu venha encarnar, eu faça a minha prova, sozinha. Não é? Sozinha. Então, eu não estou mais estagiando quando eu estou na Terra. Eu estou tendo que colocar em prática aquilo que eu, por vontade minha, ok? Porque ninguém me obrigou a nada, aprendi, né? E aqui, as minhas atitudes é que vai mostrar o quão eu aprendi ou não. Lembra daquela frase que Jesus fala? Não é cobrado o que não foi ensinado. E quanto mais cobrado, quanto mais dado, mais cobrado. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Giovana? Tá tranquilo aqui, Samantha. É no estágio que o aluno coloca em prática o que aprendeu na escola, não é? Mas ainda no estágio ele tem uma supervisão. Quando ele encarna, é ele e Deus, não é? E toda a ajuda da espiritualidade, né? Richard Simonetti responde: existe um tempo certo para reencarnar? Não. Podemos ficar um ano ou um milênio. Depende de nossas necessidades e opções. Não é? Então, quando algumas pessoas podem chegar em você e falar assim, olha, fulano é reencarnação de fulano. Fulano reencarnou rápido. Fulano demorou para reencarnar. Olha, eu, particularmente, eu não dou muito crédito para esse tipo de conversa. O Arthur, Samantha, eu não dou porque é o seguinte, não tem como a gente ter certeza da veracidade de determinadas informações, não é? Não tem como a gente ter essa certeza absoluta, não é? Porque nós não temos, enquanto acordados aqui, nós não sabemos exatamente como está do outro lado. Nós temos a espiritualidade, Jesus, para nos passar as informações através do Evangelho, e ele sempre coloca, preocupem-se com a vida atual, né? Preocupem-se com a vida atual, porque o seu passado, ele vai vir à tona dependendo do que você precisa, e o seu presente está por vir dependendo do que você faz hoje, não é? Então, eu estou falando isso porque muitas vezes a gente encontra, sim,
pessoas que têm esse tipo para mim, no caso, esse tipo de fábula, né? De encarnações, a gente não sabe, depende muito das nossas necessidades e de opções. Existem espíritos que têm reencarnação compulsória, ou seja, ele nem fica na erraticidade, mas isso são casos e casos. Isso se chama misericórdia divina, porque às vezes é um espírito que ele tem tantas coisas a serem ajustadas que ele não pode ficar no plano espiritual. Tal é a gravidade do que poderia acontecer com esse espírito lá. Então, ele reencarna compulsoriamente. Existem espíritos que não querem reencarnar. Então, muitas vezes, algumas das vezes, pode ser o aborto espontâneo, que é o espírito que desiste da reencarnação, não é? Existem espíritos que podem escolher quando eles querem reencarnar. Então, assim, cada caso sempre vai ser um caso. Mas é muito bom que nós saibamos que não cabe a nós saber disso, né? Que não vai mudar nada em nossa vida, né? Pode falar, Fábio. Eu vi esses dias eu não sei se foi alguém que mandou lá no grupo. Me fugiu o nome, eu estava olhando o celular para ver, porque eu tinha deixado salvo, mas eu não sei onde eu salvei, depois eu quero ver. É um cara famoso, espírita, acho que é um escritor. Ele estava num podcast esses dias, então, não sei se alguém mandou isso. E assim, ele fala, até achei um pouco arrogante, me incomodou, né? Sei que não posso julgar, mas eu não consigo ainda. Me incomodou muito, porque ele fala de um jeito arrogante sobre as reencarnações que ele falou, acho que não sei se ele fala do Divaldo ou do Chico, que ele discorda, mas ele não fala discorda, ele fala de uma forma até meio, achei meio agressiva, tanto que eu fui pesquisar que eu achei que não fosse espírita. E depois assistindo até o fim eu vi que ele era. Ele fala, por exemplo, como que nós reencarnamos, tem gente que fala que nós reencarnamos 10.000 vezes, né? Mais de 1.000 vezes aqui. E ele começa a fazer uma conta, ele fala, você no máximo reencarnou 20 vezes. Me chamou muita atenção, eu vou procurar isso e vou mandar para vocês. Uhum. Dentro disso, a minha dúvida é, ele tem razão em relação a isso, porque quando a gente reencarna, que até hoje para mim ainda é difícil de acreditar e de entender, quando a gente está na parte mineral, animal, né, vegetal, sei lá eu, também no planeta Terra ou em outros planetas? E isso conta como reencarnação? Não, não conta como reencarnação. Quando a gente fala Não, reencarnação, é como aqui, tá? não é necessariamente nesse planeta. E o que acontece quando se está no reino mineral, quando se está no reino animal, não há espírito, há um princípio inteligente, ok? Ali é como se fosse algo que existe um princípio inteligente que está aprendendo para que um dia, e esse dia só pertence a Deus, ele se torne um espírito, ok? Esse espírito, quando Deus, ia falar Jesus, mas não é o caso, quando Deus coloca nele, naquele princípio inteligente, que é onde há vida, mas não há a inteligência, entende? A planta não tem vida, mas Sim. ela não é Só inteligente. fazendo, o Léo escreveu aqui exatamente isso, Léo. Ele fala, inclusive, que muitos de nós estamos na primeira reencarnação. Eu falei, caramba. Aí ele pega, perfeito, Léo, é isso mesmo. E aí, eu até lembrei, ele pega como exemplo, por exemplo, o Emmanuel, se eu não me engano, que foi, Emmanuel que foi, viveu na Ele época foi de Jesus, senador. não foi? Isso. Senador. Emmanuel é uma reencarnação do tempo de Jesus, que foi um dos, não sei se ele fala, Senador. se foi. Ele foi Isso, um senador. senador. Isso. É isso, isso. E aí ele começa a fazer Centurião as lá. contas. Aí ele começa a fazer as contas. Então, se a humanidade tem X mil anos, e pegando como exemplo que se vivia em média 40 anos
naquela época e hoje 80, então ele começa a fazer as contas e fala, no máximo você reencarnou 20 vezes, 30 vezes. Eu vou achar esse vídeo, o Léo lembrou bem. E ele fala que, inclusive, nós estamos na primeira reencarnação. Podemos, minha dúvida dentro disso, Então, podemos olha só. estar nas primeiras reencarnações neste planeta? Se for Hum. isso, até pode fazer um pequeno sentido, né? Ou não? Não, eu acho assim, por exemplo, por isso que eu acho que nós temos que estudar Jesus, ok? E mesmo que algumas passagens de Jesus seja meio complicado por conta de tantas e tantas e tantas traduções que nós já tivemos, né, no Evangelho, mas você sempre cai em uma coisa só que não teve alteração, que são as leis divinas, que a gente pode chamar de os 10 mandamentos, enfim. O que acontece? Nós não temos a primeira encarnação em um planeta que já está desenvolvido, ok? Nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, não tem como ter a primeira encarnação num planeta que já está passando por transformações, porque já somos espíritos endividados. Não tem como nós sabermos quantas encarnações nós já tivemos, não acordados aqui, tá? E nem quantas nós ainda teremos. Porque Jesus fala da purificação de cada espírito, e cada um tem o seu tempo. E cada um tem, como a gente leu aqui, cada um tem o seu tempo que vai ficar na erraticidade, cada um tem o seu tempo que vai estar encarnado, cada um tem o seu tempo de desencarnar e voltar a encarnar. Ok? Vai depender muito das nossas ações. Não tem como fazer essa conta. Se você pegar o Livro dos Espíritos e ir lá nas questões de 1 a 10, ele fala muito sobre isso. Não vamos compreender tudo. Não temos ainda essa maturidade de entendimento. Então, há coisas que não adianta, as pessoas podem se descabelar. Nenhuma religião vai conseguir explicar Deus de uma forma clara que todo mundo entenda do mesmo jeito. Não é? Então, por isso que a gente sempre fala, gente, estudem Jesus. É um pouco difícil? Sim. Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas estudam Jesus fora do Evangelho. E não pode. Se você for lá no Velho Testamento, você não vai encontrar Jesus. E as pessoas batem na tecla do Velho Testamento. Foi muito bom? Foi ótimo, foi excelente. Por quê? Porque precisava ter acontecido. Precisa acontecer de novo? Não. Por quê? Porque houve um Novo Testamento. Ok? Então, Jesus veio com muitas mudanças. Essas coisas que tem na internet, pessoas que querem Tem muita coisa, né, Samanta? estrelismo, pessoas que É. querem holofote, pessoas que querem explicar as coisas demais. É. Eu desconfio da veracidade. Porque da onde foi que ele tirou isso? Da onde foi que ele tirou essa conta? Eu, às vezes, duvido até do nosso calendário. Sabe aquelas brincadeiras que tem? Quem foi a primeira pessoa que leu um texto? Quem disse para ele que era assim que se lia? Se, se ninguém sabia. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas, elas ficam tão presas a coisas que querem ser desvendadas e esquece que o mais importante é o que você está fazendo da sua vida agora, hoje. Né? Hoje, o que você está fazendo hoje? Porque assim, se nós formos ficar presos em quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a gente vai ficar debatendo, porque uma hora você vai achar que foi o ovo, outra hora você vai achar que foi a galinha, e porque aí você vai falar, não, porque Deus criou a galinha primeiro, aí vem um cientista e fala, não, mas o ovo foi criado primeiro, porque de dentro do ovo saiu a galinha. Para mim, basta saber que Deus é o criador de tudo. E ponto final. Eu vou comer o ovo e vou comer a galinha. Pronto. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Internet, ela é excelente, mas é uma terra sem lei. Se nós formos acreditar em tudo que está ali, sem bater com o evangelho, a gente vai ter mais dúvidas do que fé. Né? Porque a fé é acreditar, é você crer.
né? Então, você pode crer no que você quiser. É. Se aquilo te satisfaz, você vai crer naquilo. A gente tem que tomar muito cuidado, né, Samantha? Quando Com a gente fala certeza. muito assim com pessoas, você fala assim, aquela pessoa é muito inteligente. Aí você segue aquela pessoa e o que ela fala vira lei. E vocês vão perceber que algumas pessoas que eram ditas espíritas, que fazem palestras, que elas já perderam o rumo. Então, isso vai acontecer e vocês vão ter inteligência para saber. E teve um dia, Samantha, Exatamente. que eu fui perguntar algo para o Costa, e eu perguntei, Costa, essa pessoa já se perdeu, né? E ele pegou e falou assim, você percebeu isso, Giovana? Olha que legal, né? A gente está no mediúnico, eu estava no mediúnico 2. E ele falou, você percebeu? Eu falei, olha, eu vi os primeiros programas dele e eu achei interessante, mas agora nos últimos eu percebo que... Aí ele falou assim, ele pensa que ele é esperto, né? E vocês também vão sentir isso. Vocês também vão sentir, mas é o conhecimento que vai te trazendo, porque você vai ouvir uma coisa, né, Samantha? E vai falar É, assim, não, isso daqui não tem nada a ver com o que eu estudei, eu vou questionar. a gente tem a gente Eu tem que acho que vem em aprender. encontro, desculpa, só Pode fazer assim, falar, Fábio, pensando agora, é pode que eu acho que falar. vem em encontro daquilo que a Dani leu na harmonização, porque no final é fé. Porque se a gente tiver um papo desse, eu tenho um grande amigo que é pastor, ele vai falar que não existe, que ele não acredita, e também tá tudo bem. Aham, Então, a única coisa que me incomodou, o Léo postou aqui, chama Laércio, só pegar o nome do cara, Laércio Fonseca, não sei se vocês conhecem, ele é escritor palestrante. Ele pode acreditar naquilo, e para mim tá tudo bem. O que me incomoda é o jeito que coloca como uma verdade absoluta. Isso me exatamente, incomoda, porque exatamente. eu falei, eu vim de família católica, então pra gente, tem um tio que era padre. É a fé dele, que era a minha, e hoje não é mais, eu acredito nisso. Então, se amanhã eu for conversar com alguém, eu não posso colocar isso que eu estudo hoje como uma verdade absoluta, porque, entre aspas, é só aquilo que eu acredito. E o cara coloca, Exatamente. né? Esse que eu acho que é o cuidado que a gente falou da Exata- humildade, da arrogância. Exatamente. É porque é assim, ó, quando as pessoas, nós seres humanos, por isso que nós precisamos de muitas encarnações e reencarnações. Nós, seres humanos, nós temos assim, a ilusão de que se é certo para nós, é certo para o outro. E cada um tem o seu grau de entendimento e de evolução. E tudo bem. Isso a gente coloca em tudo. A gente coloca isso na política, a gente coloca isso nos gostos musicais, a gente coloca isso. As pessoas, elas são livres. Mas quando você consegue casar a sua liberdade com Jesus, você consegue entender que você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então, eu, como espírita, eu não quero convencer ninguém a nada. Eu passo o que eu aprendi, porque o que eu aprendi me fez bem. Me fez realmente ser uma pessoa melhor. Aí você fala, mas como é que você sabe? Eu sei, porque a gente aprende a não mentir, a gente aprende a não enganar, não trair, não trapacear, não é? A gente aprende a ser um pouco mais humano, a ter mais olhos para o outro do que para a gente. Gente, se isso não é bom, o que é bom então? Por isso que a gente fala, eu gosto de fontes. Se alguém falar para mim, mas ó, isso aqui pode ler um livro, pode me ler um texto maravilhoso. Existem livros espíritas que eu não gosto, porque eu acho que ali para mim não tem fundos de verdade. São ilusórios, são muito fabuloso, né? E eu sei que não é muito assim, né? O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, nós vamos ter muitos momentos felizes, mas nós vamos ter muitos momentos de perrengues, que são onde a gente tem que ajustar as nossas contas, né? Então, sempre, gente, tudo que você for ler, e não interessa, se fosse Jesus, a gente sempre fala isso, Jesus não fundou igreja. Jesus pregava o amor. Então, nós não somos ninguém para julgar religião alguma, seja ela qual for. Nós não temos
martelinho da justiça para sair bater na justiça. Isso é certo, isso é errado. Tenha o seu certo, e se ele for bom, ele vai atingir o outro. E ponto. Não é? Então, Jesus não fez paredes, ele não ergueu templos para que ele fosse adorado ali dentro. Muito pelo contrário. Jesus, ele saía caminhando e agregando as pessoas por onde ele passava por conta das ações e das atitudes que ele tinha para com o próximo, né? Então, aonde você estiver, qualquer lugar que você estiver, você pode ser uma boa pessoa. Ponto final. Porque a espiritualidade vai ver a sua luz e vai colocar você aonde ela possa te usar para que você possa beneficiar o outro. E pronto, né? Não fique preso. Sabe por quê, gente? Se vocês acharem isso, e aí vocês vão lá e frequentam uma casa espírita, você não vai admitir o erro do outro. Porque você vai falar, nossa, a gente está dentro de uma casa espírita, ele é espírita há não sei quantos anos, você viu o que ele fez? É um ser humano. É porque você viu o erro. E às vezes que ele acertou, você viu também? Não é? Então a gente tem que ter isso em mente, tá? E aí ele fala aqui, né? Simonete fala que não, né? Que não há tempo para a gente reencarnar. Podemos ficar 1 ano ou 1 milênio. Gente, a gente está falando de 1 milênio. Ele reencarna. E é engraçado que você pode ficar 1 milênio lá. Quando você encarnar, as pessoas que você precisa vão estar com você, tá? E já vão estar mais evoluídas se você ficou para trás. Em média, ficamos mais tempo na Terra ou no além? O que vocês acham? Essa aqui está muito fácil. Na Terra, encarnado ou desencarnado? Ninguém quer Acho que responder? eu acho que Acho que é desencarnado, porque desencarnado. se fica 1 milênio para voltar, Depende então de nós teoricamente, mesmo, né? Adoro essas, que cada um responde uma coisa, eu amo quando isso acontece. Olha lá. Tendemos a ficar mais tempo no mundo espiritual, até por uma questão de disponibilidade reencarnatória. A população desencarnada é bem maior, perto de 20 bilhões. Eu não sei de onde eles tiraram 20 bilhões, tá? Mas perto de 20 bilhões. Não estão equivocados os confrades que falam da necessidade de valorizarmos a experiência humana, considerando que há filas no além aguardando um mergulho na carne. Se a gente for tirar em média, que nós vivemos uma média, hoje, né? Hoje a gente vive uma média de 80 a 90 anos, né? Existem os que ultrapassam um pouco os 90. Mas hoje já não é, né? É muito natural você pegar uma pessoa aí com 80 e tralalá, e a pessoa ainda tá jóia ainda. Não é nada, né? A gente tem pessoas aí que ainda estão melhor do que os de 20 anos que não conseguem dar uma volta no quarteirão. Enfim, quanto tempo... a gente não tem noção do tempo lá e o tempo aqui. A gente só sabe que é diferente, né? Mas até que se reencarne novamente, tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Por quê? Porque nós temos planos reencarnatórios. E a gente não pode reencarnar do nada. A gente tem que ter o grupo que a gente vai reencarnar, esse grupo também tem que estar reencarnando, as pessoas que você tem que desfazer os nós também tem que estar lá para reencarnar e tem que ter o tempo certo de se encontrar. Olha o trabalho que dá. Por isso que nós precisamos valorizar muito a nossa vida, né? Para que cada vez mais a gente reencarne menos. O retorno à carne é decidido pelo próprio interessado? Isso daqui a gente também já estudou em alguma outra aula, né? E a gente falou muito sobre isso. Eu lembro que foi eu que dei essa aula. Então, quando a gente volta, é a gente que decide.
depende do seu estado evolutivo. Espíritos mais amadurecidos, conscientes de suas responsabilidades, planejam a época do retorno. Espíritos imaturos são orientados e conduzidos por mentores espirituais. Então, aqui a gente já consegue ver um pouquinho do que nós tivemos na nossa aula sobre escala espírita, não é? Por isso que a gente fala que uma aula sempre vai casar com a outra. A gente aprende numa aula, quando a gente vai falar de outra aula, a gente já sabe o que aconteceu porque tivemos uma aula anterior. Então, dependendo da minha evolução, eu mesmo vou planejar o meu plano reencarnatório. Porque eu já sou um espírito mais maduro e eu sei que eu posso passar por determinadas provas e eu vou lá e falo, olha, pode ser assim, tá? Posso nascer milionária e vou conseguir ajudar muita gente com esse dinheiro. Olha que prova difícil, hein? E tem os espíritos imaturos que precisam dos mentores para os mentores ajudar. Por quê? Porque ele é tão imaturo que ele fala, não, eu me arrependo tanto de ter feito isso, eu me arrependo tanto de ter feito isso, eu quero fazer, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer porque Deus me ama, e aquela emoção, e o mentor fala, calma, Severino, não dá para você fazer tudo isso de uma vez. Vamos focar em uma coisa só e vamos rezar para que essa coisa você consiga fazer, né? Sabendo já que para ele fazer só aquela pequena coisa já vai ser uma luta enorme, né? Até aqui tudo bem? Dando para entender, né? Sim. E se o espírito recusar-se a reencarnar? Pode falar, não vou, não quero, não vou mais para a Terra. Para o Brasil, Que não. nem pensar. Você viu como é que tá? O bicho tá pegando, o povo tá atacando, cadê? É só um momento de descontração. Então, aí ele pode falar, não vou. Acho que não é uma opção. Havendo necessidade premente, seus mentores providenciarão a reencarnação compulsória. Não é? E o que é uma reencarnação compulsória? É aquela que o espírito, às vezes, gente, tudo que a gente fala não é bater no martelo, é cada caso sempre vai ser um caso. Mas, às vezes, você sabe aquele espírito que vem, que ele tem uma dificuldade, que ele não fala, ele não ouve, ele só tem alguém que ama muito e vai cuidar dele com muito amor e muito carinho, ou ele vai ter alguém que não suporta ele e vai judiar dele, né? Porque a gente sabe que isso acontece, né? Pessoas que vêm com uma deficiência muito forte, né? E existem uns que cuidam com muito amor, e existem aqueles que não cuidam, né? Que abandonam, que largam e deixam jogada né? Aqui na Terra a gente falaria a própria sorte, né? Essas reencarnações são realmente de espíritos que precisam ficar um tempo aqui para que muitas coisas sejam refeitas, às vezes até o seu próprio perispírito, né? Porque enquanto estamos encarnados, muitas coisas em nós são refeitas. A gente vai aprender a perdoar, a gente vai aprender a amar, a gente vai aprender a dar valor a tudo aquilo que a gente desprezou um dia, né? A gente vai aprender o valor de uma amizade, a gente vai aprender o valor de um companheiro, de uma companheira, de uma maternidade, não é? A gente reencarna, gente, para evoluir. E não há evolução sem aprendizado. Não há. Se você não está disposto a aprender, você não evolui. E o que acontece com nós, cada um de nós, quando nós estamos aprendendo?
Ora a gente vai tirar uma nota boa, ora a gente vai tirar uma nota baixa, ora a matéria tá fácil, ora, mesmo eu estudando, a matéria é difícil. Eu tenho que me dedicar mais em determinadas matérias, porque são matérias que, para mim, o entendimento é mais difícil. Existem matérias que eu consigo tirar notas boas, porque para mim é muito fácil, né? Eu sou apaixonada por esporte. Eu nunca tive problema. Eu nunca tirei uma nota baixa em educação física, porque eu amo esporte, né? Eu gosto de matemática também. Gosto muito de matemática. E gosto de português. Eu não gosto de ciências e nem de história. Então, ciências e história, para mim, foram matérias que eu sempre tive que me dedicar muito mais. Por quê? Porque eu sabia que se eu não me dedicasse, as minhas notas não seriam boas. Quando eu trago isso para a minha vida, sabendo que eu estou aqui em aprendizado e que eu preciso tirar notas boas para as minhas próximas reencarnações, eu sei que, por exemplo, eu não tenho problema em pedir desculpas quando eu reconheço o meu erro. Mas eu sei que eu tenho que estudar muito para reconhecer o erro. Olha que legal, né? Até eu te pedir desculpa, existe um caminho, porque eu tenho que reconhecer o meu erro. Então, eu tenho facilidade para fazer algumas coisas, eu tenho dificuldade para fazer outras. Nessas outras que eu tenho dificuldades, são as matérias que eu preciso mudar, eu preciso me dedicar mais, eu preciso estudar mais, porque senão as minhas próximas reencarnações eu vou vir para tirar as mesmas notas. Então, se eu tenho dificuldade para perdoar, eu tenho que estudar mais como é que eu perdoo. Ok? Se eu tenho dificuldade para me desprender das coisas, tem pessoas que são muito presas a tudo, né? Meu carro, minha casa, meu filho, meu cachorro, meu sapato. Estuda mais essa matéria, porque senão as suas outras encarnações elas vão ser muito difíceis, e principalmente os desencarnes. Pessoas que são muito apegadas, muita dificuldade para desencarnar, ok? Então, veja com você quais são as matérias que você tem notas boas e quais são as matérias que você precisa melhorar as suas notas. Porque as provas que nós fazemos, gente, elas são diárias. Quando a gente desencarna, a gente fecha a conta. E aí a gente vai ver qual é a nota que a gente tirou, sabe para quê? Para isso aqui, ó. Eu posso participar, pelo menos, do meu plano reencarnatório? Eu posso, pelo menos, escolher algumas coisas? Vai depender das minhas notas. Quanto mais evoluído eu for, mais eu participo das minhas provas. Quanto menos evoluído eu for, mais eu vou ter coisas compulsórias, porque vão ter que escolher por mim, por eu não ter me dedicado aos estudos, não é? Então, havendo necessidade, os mentores vão providenciar a sua reencarnação compulsória. E não havendo necessidade ou não, obrigado a reencarnar, não será natural que o espírito venha a se rebelar, que não assuma suas responsabilidades, não é? Obrigado a reencarnar, não será natural que o espírito venha a se rebelar, que não assuma as suas responsabilidades, não é? Porque, assim, se você... eu não gosto de determinada coisa, mas você me coloca numa situação onde eu vou ter que vivenciar aquilo, eu não vou conseguir fugir daquilo. Porque eu já estou dentro da situação. Olha só, provavelmente, tanto quanto o sentenciado, que seria o reencarnante, né? No caso nosso, que não se conforma com a prisão em que foi confinado, a prisão é a encarnação, tá? Mas assim como a penitenciária objetiva conter o comportamento criminoso, a reencarnação compulsória debasta as imperfeições mais grosseiras do espírito reencarnante, entre o choro e o ranger de dentes. Segundo a expressão que usamos, ele amadurecerá.
Isso daqui nada mais é do que aquela frase que todo mundo já falou um dia. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Sabe aquela coisa que se você tem que passar por determinada situação, dependendo do seu comportamento, você pode ir acompanhado ou você vai sozinho. Vai depender muito do seu comportamento, não é? Vai depender muito de como você vai agir para que você tenha ah, o amparo ou não. E é assim, o amparo, gente, o amparo sempre, sempre, sem exceção nenhuma, sempre existe. Sempre. Nós nunca estamos sozinhos. O amparo sempre existe. A gente consegue ver ele sempre? Nos seus momentos de aflição, você consegue ver alguém ali te amparando, te carregando, te sustentando? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender se eu estou passando pela situação revoltada, e aí eu não consigo ver o amparo, e vai depender de eu passar pela situação, não é batendo palma, ai, graças a Deus estou sofrendo, mas confiante de que aquilo é passageiro, e aí eu consigo ver o amparo, né? Vani, você levantou a mão, meu amor? Foi eu que levantei. André? Isso. Essa reencarnação compulsória, quando encarnado, ele não vai ter também que se revoltar, porque ele vai esquecer tudo que, né, ele combinou, né, deixou de combinar lá né, na reencarnação. Então, aqui reencarnado ele não vai ter o que se revoltar. E ele pode fraquejar em algumas, né, atividades, algumas coisas que ele se comprometeu, mas, né, vai estar progredindo. Não é bem assim, né? Porque eu vou te falar uma coisa. Nós, como espíritos, nós, todos nós, lá no fundinho a gente sabe, a gente tem na nossa essência gravada, e toda vez que a gente desdobra, principalmente quando a gente dorme, que a gente desdobra, a nossa mente não está apagada como quando nós estamos acordados. Então, muitas vezes, sabe aquele dia, parece que você acorda saudoso, fala, nossa, gente, estou tão assim hoje. Seu espírito, ele quer alçar voo. Ele não quer ficar preso aqui quando a gente está passando por determinada situação. Ele clama para voltar para a pátria espiritual, não é? Tanto que é muito mais difícil para nós, espíritos, quando a gente vem do que quando a gente vai. É claro que quando a gente vai, existe um transtorno enorme. A gente lê o livro de Jacó e existem desencarnes bem mais complicados, mas porque nós estamos apegados, né? Mas quando a gente vê, antes do espírito ter, né, o véu do esquecimento, ele sabe o que ele vai passar. E por isso ele já sofre por antecipação, né? Porque nós participamos do nosso plano reencarnatório. Então, a gente sabe que a gente vai passar por determinadas situações que nós causamos em outra pessoa. E a gente sabe que isso dói. E o espírito sabe disso lá no seu íntimo. Muitos que encarnam compulsoriamente, eles sabem e isso perturba. Então, geralmente, olha, a gente não pode generalizar porque existem N situações, mas geralmente encarnações compulsórias, muitas vezes o espírito vem com alguma coisa para impedir ele de fazer qualquer outra coisa. Ou seja, para impedi-lo de fazer as mesmas coisas que ele já fez em encarnações anteriores. Tem um livro que se chama Contos desta e Doutra Vida, que é do Chico Xavier. E lá ele tem vários contos, né? E isso também tem em um livro, que eu não vou me lembrar agora, mas eu não sei se é nos domínios da mediunidade, que no plano reencarnatório, ele pede para vir sem os braços e sem as pernas.
esse espírito era um espírito suicida, e ele já tinha tentado o suicídio de todas as formas. E quando, no plano reencarnatório dele, ele pede para tirar tudo que pudesse fazer com que ele caísse de novo na mesma tentação de tirar a própria vida. Ele veio sem as duas pernas, e ele veio sem os dois braços. Na encarnação anterior, ele tinha se jogado no rio, morrido afogado, então ele veio com a parte pulmonar toda danificada, devido a ele ter morrido afogado, com a parte gástrica toda, né? Então ele tinha muita debilidade, né? E ele não tinha os braços e as pernas. E quando você vê uma pessoa assim, você nunca vai imaginar que a pessoa pediu para vir desse jeito. Ah, não, ninguém vai pedir para vir cego, para vir mutilado. Não, você não vai. Só que aí vem a diferença. Eu não sei se vocês assistiram, há pouco tempo, acabou agora dia 27 de agosto, as Paralimpíadas. Eu assisti, porque eu falei, eu amo esporte. E eu acompanhei, assim, do início ao fim. Quando nós temos um brasileiro... Nossa, gente, me fugiu o nome dele agora. Rafaelzinho, Andrezinho. Eu sei que tem umzinho. Ele não tem os membros. Ele tem um cotoco de perna, a outra perna ele não tem. Ele tem um cotoquinho de braço, o outro ele não tem. Ele é todo deformado. Ele só tem do pescoço para cima normal. A cabeça é normal, o tronco dele é normal, o resto, tudo deformado. E ele ganhou, se não me engano, foram 6 medalhas. Dessas 6 medalhas, ele ganhou ele é nadador, ele ganhou no revezamento, ele ganhou uma de bronze, ganhou 3 medalhas, 2 ou 3 medalhas de ouro, nadando. Aí você fala para mim que esse é um espírito que não aceitou a condição que ele veio? Ele aceitou a condição que ele veio. Mas quantos não aceitam? Mesmo sabendo que esse plano reencarnatório pode ter sido compulsório. Quando ele é compulsório, ele pode ter quase uma porcentagem muito grande da não aceitação, né? Porque ele acordado, ele não lembra, mas quando ele está desdobrado, ele lembra, né? É a mesma coisa quando a gente sabe que a gente fez alguma coisa errada e fica lá futucando na consciência da gente, né? Mas a gente sempre está sob a misericórdia de Deus. Então, para tudo, sempre vai ter jeito. Para tudo vai ter jeito. Para tudo. Não tem o que não tenha jeito, né? É que nós ainda estamos em fase de reconhecimento. Às vezes a gente quer entender, mas não consegue. Às vezes a gente entende, mas não aceita. Que existe uma diferença grande entre você aceitar e você entender, né? Às vezes você entende, você só não aceita que seja dessa forma. E aí a gente vai aprendendo. Com calma a gente vai aceitando e vai entrando, encaixando, né? Porque são muitas coisas no nosso planeta que nós vemos hoje, é muito difícil a gente aceitar, apesar da gente compreender. Deus não erra, gente. Deus nunca erra. Mas quando você vê uma menininha de 4 anos vendendo farol, balinha no farol, você pode até entender, mas você não aceita. Então, são coisas que nós temos que ir amadurecendo. Não é à toa, essa criança não foi jogada lá porque Deus não olha por ela. Ali, esse espírito que se encontra ali, por enquanto, num corpo de criança, ele vai conseguir quitar as dívidas dele conforme ele for amadurecendo, né? Nós nascemos, da forma como nós nascemos, tem um propósito, né? Tem um propósito. Muitas vezes a gente não vai aceitar, mas quando a gente entende que Deus não erra, a gente já sabe. Tá bom? Respondi, André? Eu falei demais e não respondi, porque tem essa também.
Fala, Fábio. Você contou essa história e lembrou, eu também estou falando demais hoje, que tem muita coisa acontecendo, né? Tem um amigo da minha esposa, que virou um amigo meu, um músico. Não sei se vocês lembram, há Hum, 2 anos atrás teve um hotel em Cesário Lange que pegou fogo e eles estavam tocando lá. Parecido com a Botkiss, mas uma proporção muito menor. hum, E o amigo dele acabou morrendo e ele teve o corpo 60% queimado, esse amigo nosso, músico, baixista, e as duas mãos atrofiaram. E aí ele contando agora, nesse show beneficente que minha esposa fez, tinha mais de um ano que a gente não se via, porque isso aconteceu 2 anos, ele ficou um ano internado, acho que uhum, 2 meses em coma. E eu não tinha coragem de perguntar. E teve um amigo meu que teve coragem, um baterista, e perguntou, falou, pô, o que aconteceu? E ele começou a explicar. E ele fala isso, ele falou, eu descobri que ele é espírita, não sabia. Ele uhum, falou que ele chegou a pedir por 3 vezes para Deus levá-la, porque a pele das costas grudava na cama, e ele falou, é uma dor insuportável. Mas eu, como espírita, quando eu pedia para Deus levar, eu falo, pá, não leva não, porque se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que passar. Cara, eu achei de uma fé incrível, porque eu acho que provavelmente eu não teria toda isso. Mas que você falou, como o conhecimento é importante para a gente trazer para o dia a dia. E aí, uhum, hoje ele não consegue tocar mais, mas ele canta muito bem, então ele foi no show fazer a parte de backing vocal. E aí ele falou, mas se eu estou passando isso, é porque eu pedi isso. uhum, Então eu vou voltar a tocar. Eu vou uhum. adaptar um baixo, né, para poder tocar, assim. Então, eu achei aquilo né, uma sabedoria gigantesca e entra dentro disso que o André perguntou, que é também da minha É, dúvida. A gente é, esquece, mas no íntimo tem lá. E é. ele falou isso, que quando ele pediu para Deus levá-lo, porque a dor era insuportável, ele falou, opa, não. Não, porque eu tenho que passar por isso. Mas é O seu difícil. amigo, o seu amigo conseguiu entender e aceitar. É, Que é muitas verdade. vezes a gente entra em conflito com essas duas partes. Uma hora eu aceito, não entendo, uma hora eu entendo e não aceito, não É. é? Mas é isso, a gente tem Vou mandar o que... link para vocês vê-lo cantando depois com a minha esposa. Foi Ah, bem tá, bacana. manda Foi, sim. foi um momento bem bonito do show, bem bonito. Coloca lá no grupo que a gente Vou vê pôr. sim. É. Tá. Olha, vamos lá. Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões levam uma vida errante, desordenada e que, sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É a isso que se chama erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Não é? Foi o que a gente também acabou de comentar. Quando a gente lê esse começo aqui, não parece um comercial de margarina? Todo mundo rindo, feliz, cantando, assim. Mas existe, gente. Se você for ver, existem locais que você frequenta, que você sente uma paz, porque você sente que ali você pode ser você mesmo e as pessoas vão amar você exatamente do jeito que você é. E você consegue amar o outro, sabendo que ele tem os defeitos deles, mas você vai amar, não é? As pessoas que a gente convive, na maioria das vezes, é para que isso aqui aconteça. Eu convivo com você, você convive comigo, eu respeito você, você me respeita, eu entendo a nossa fraqueza, então eu sei que tem hora que eu vou errar, tem hora que você vai errar, o que importa é a gente se perdoar, né? Mas existe também aquela coisa da gente viver num local onde só tem discussão, só tem briga, porque eu estou sempre certo, porque eu não admito eu não estar errado, eu não admito eu não ser o centro das atenções. Eu conheço uma pessoa assim, e realmente ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Ela não é muito próxima a mim, mas ela é próxima de uma pessoa que é próxima a mim. E ela é aquele tipo de pessoa que, se ela não estiver em evidência, tudo ao redor dela fica contaminado.
ela fica doente para poder tirar a atenção de outras pessoas. E eu falo, vamos orar por ela, porque deve ser muito difícil ser assim. Quando você escolhe chorar, você é uma pessoa muito difícil. Eu não disse quando você chora, porque todos nós choramos. Mas quando eu escolho chorar, é outra história. Quando eu escolho chorar, é porque eu quero estar em evidência. E isso é muito ruim. Isso faz com que a gente fique sempre dependendo de opiniões externas, né? A gente sempre quer estar em evidência, a gente sempre quer estar né, bem com todo mundo, né? Isso é muito ruim, nem Jesus agradou a todos, né? Geralmente, quando você faz o que é certo, você realmente não vai agradar a todo mundo. Mas a gente precisa começar a entender que nós temos uma responsabilidade muito grande com nós mesmos, né? Nós carregamos a responsabilidade de mudar o nosso espírito. E a gente só consegue mudar quando a gente começa a deixar que Jesus faça parte de todas as nossas decisões. Né? Quantas vezes você coloca Jesus nos seus planos? Ah, eu quero comprar um carro. Você coloca Jesus no plano de comprar um carro? Ah, eu quero fazer um negócio. Você coloca Jesus nesse plano? Eu quero criar bem meu filho. Você coloca Jesus nesses planos? Ah, eu quero me formar nisso. Você coloca Jesus nesses planos? Eu quero ser uma pessoa melhor. Você coloca Jesus nesses planos ou você ainda vai ficar esperando que outras pessoas deem opinião? Encontram-se na cidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor, que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam indecisos entre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz. Outros estão sepultados no insulamento, na obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia que podem encontrar, não é? As pessoas falam assim: ah, você acredita em céu, em inferno, você acredita nisso ou naquilo? Quando a gente entende que o nosso céu e o nosso inferno é feito por nós mesmos, não é? É feito pela gente. Eu posso fazer da minha casa um lar e eu posso fazer da minha casa só um local que eu não quero voltar, né? Eu posso fazer o meu céu e eu posso fazer meu inferno. Sempre vai depender da postura que eu tenho diante das pessoas com quem eu convivo. Sempre. Como que eu faço? Como eu trato as pessoas que me rodeiam? O que essas pessoas têm de mim? Elas vão fazer. Elas vão ditar se eu estou no céu ou se eu estou no inferno. Mas elas só vão ditar porque eu dou para elas alguma coisa. Agora, o muito importante, você só pode doar aquilo que é seu. Então, o que é seu? O que você é? Eu só posso doar o que eu sou. Porque eu posso até manter uma máscara, mas eu consigo manter ela só com pessoas que eu não convivo, não é? Não fazem parte da minha vida. Eu tenho uma amiga, eu vou ser a melhor amiga. Eu vou ver ela só de vez em quando, ou vou ver ela pela rede social, eu vou mandar uma figurinha, uma mensagem. Nossa, Samanta é muito bacana, é muito legal. Nossa, a gente saiu, a gente foi no cinema, nossa, ela é muito. Mas como é que eu sou com as pessoas que me aguentam o dia todo, todos os dias?
eu estou fazendo um inferno ou eu estou fazendo um céu? Porque com a minha amiga que ela acha que eu sou o máximo, que ela vai me ver de vez em quando, ela não vai fazer parte da minha vida. Quem está do meu lado faz parte da minha vida, não é? Então, tudo é uma questão de escolha. Eu vou querer ser um espírito de luz ou eu vou querer ser um espírito que não transmite muita luz? Então, dentro de mim, eu tenho que colocar coisas boas, boas intenções, bons pensamentos, boas ações, atitudes, né, edificantes. Para quê? Para que quando alguém esteja do meu lado, eu vou dar para ela o que eu tenho. Então, o que eu tenho é bom. Veja bem, não estou falando de perfeição. Estou falando o que eu tenho é o melhor que eu posso dar para alguém, mas que seja algo que eu gostaria de receber. E tudo que eu quero receber, eu tenho capacidade para doar também. Não é? Então, a gente tem que estar muito antenado nisso. A ignorância, o egoísmo, os vícios de toda espécie reinam ainda na erraticidade, onde a matéria exerce sempre sua influência. O bem e o mal aí se chocam. É, de alguma sorte, o vestíbulo dos espaços luminosos dos mundos melhores. Todos aí passam e se demoram, mas para depois se elevarem. Jesus, ele faz parte da nossa vida. Deus criou o Espírito para que ele evolua. Pode demorar, mas ele vai evoluir. Porque ele foi criado para isso. Então, pode demorar, pode ser rápido, não sei. Vai depender muito da vontade de cada um. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai saber o que é que você quer para a sua vida. O ensino dos Espíritos sobre a vida de além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril. A beatitude ociosa, todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos. Então, não tem ninguém ocioso. Nem a gente consegue ficar ocioso. Porque por mais que você pare, você fale, eu não vou fazer nada, tudo em você está funcionando. Todos os seus órgãos estão trabalhando. Todas as células que estão no teu corpo estão em movimento. Então, nem você consegue ficar ocioso, mesmo que você queira. Aí você fala, eu vou me matar e para. Não para, porque o seu espírito continua vivo, porque o espírito não morre. Então, tudo lá continua. Por isso que no Evangelho está lá, Deus cria constantemente. Não é? Nada é inerte. Aos nossos olhos, coisas estão paradas, mas tudo ao nosso redor está em movimento. Por toda parte, bandos, enxames de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. Em certos pontos, vê-se grande número de ouvintes recebendo instruções de espíritos adiantados. Em outros, formam-se grupo para festejarem os recém-vindos. Aqui, espíritos combinam os fluidos e infundem-se-lhes mil formas, mil coloridos maravilhosos, preparam-nos para os delicados fins a que foram destinados pelos espíritos superiores. Ali, ajuntamentos sombrios, perturbados, reúnem-se ao redor dos globos e os acompanham em suas revoluções, influindo assim inconscientemente sobre os elementos atmosféricos. Então, nós temos tantos os espíritos que se reúnem para a evolução e temos aqueles que querem retardar a sua própria evolução. Por isso que nós temos que prestar muita atenção no que a gente vê na internet, a gente tem que prestar muita atenção nas palavras que saem das nossas bocas. Né? Eu vi o Fábio falando assim, é que eu falo palavrão? Olha só, existe uma coisa muito pesada na palavra. Existe a palavra de eu falar assim, ai, meu Deus, que menino palhaço! E, ai, credo, como é palhaço! Olha a intenção que já tem na mesma frase. Então, não é o que você fala, é o peso que você coloca nela quando você dirige isso a alguém.
Às vezes você fala uma coisa, mas sem intenção de ferir, de machucar, né? Agora, quando você usa essa palavra para que ela atinja o outro, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Espíritos luminosos, mais velozes que o relâmpago, rompem essas massas para levarem socorro e consolação aos desgraçados que os imploram. Cada um tem o seu papel e ocorre para a grande obra, na medida do seu mérito e de seu adiantamento. O universo inteiro evolui. Como os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, arrastados para um estado superior, entregues a ocupações diversas. Então, vocês estão lendo o Nosso Lar, quem já está lendo o Nosso Lar, lá vocês vão ver quantos ministérios tem. Ministério da Água, Codificado, Ministério dos Hospitais, Ministério da Comunicação. Por todo o tempo, sempre tem espíritos trabalhando para a melhoria de cada um de nós. Progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, remorsos a acalmar, amor, expiação, devotamento, sacrifício, todas essas forças, todas essas coisas os estimulam, os aguioam, os precipitam na obra. E nessa imensidade sem limites, reinam incessantemente o movimento e a vida. A imobilidade e a inação é o retrocesso, é a morte. Sob o impulso da grande lei, seres imundos, almas e sóis, tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Essa aula eu tirei muitas coisas do Evangelho, mas muitas coisas eu tirei desse livro, que é do Leon Denis, que é Depois da Morte. Então, é assim, muitas coisas a gente aprende. E todas elas têm uma direção. Todas. A gente aprende com os nossos erros como não ser e aprende com os nossos acertos como ser. Não é? Então, não fiquem muito preocupados com o que aconteceu, né? Não fiquem muito preocupados. Vai ter a hora certa para fazer a reparação. Fiquem preocupados com as mudanças que vocês têm que ter no seu dia a dia. Isso tem que ser a sua preocupação. Se você se preocupa hoje em ser uma pessoa melhor, amanhã você não vai ter preocupação. Né? É aquela coisa, quem sabe o que está plantando não tem medo da colheita. Quem sabe o que está fazendo para o outro não tem medo. Porque mesmo que venha um outro aleatório e te maltrate, você já é maduro o suficiente para saber que quem maltrata é doente. Precisa mais da sua oração do que a sua raiva, do que o seu ódio, do que você devolver o que você recebeu. Né? Isso é dar a outra face, né? Não é você pôr a cara para ninguém bater. É só você ter a maturidade suficiente para não dar para ninguém aquilo que você não quer receber, né? Entra sempre naquela fase. Você não quer que grite, você não gosta de grito, não grite, né? Se você não gosta de apanhar, não bata. Se você gosta de ser amado, ame. Né? Porque a gente precisa sair daquela coisa de eu não vou dar para você, mas eu quero receber, né? Não tem aquela parábola? O rei perdoa a dívida do cara, só que o cara não perdoa o cara que devia para ele. E aí? Como é que faz? Você merece o perdão, mas o outro não? Né? A gente tem que prestar atenção que quando a gente fala, pede a justiça de Deus, Deus é justo, vem para todo mundo, inclusive para você. Né? Então, gente, é isso. O guia a gente já tem.
né? O guia a gente tem que é Jesus, né? Então, tudo que você tiver dúvida, pergunta para Jesus, ele te responde claramente com o Evangelho. Ele não deixa nada sem resposta. Você quer fazer uma coisa? Jesus faria. Nós estamos anos-luz longe da maturidade de Jesus, mas nós podemos imitá-lo. Olha que maravilha. Jesus faria. Se a resposta for não, não faça. Ok? Tudo bem? Sim. Alguma pergunta? Não. Ai, tô com dor na nuca, gente. Aqui no chat não tem nada. Samantha, você estava falando das pessoas, né? Cuidado com as pessoas que nos rodeiam, né? Como que a gente trata as pessoas. E como que você, assim, pode orientar sobre pessoas que ficam ao nosso redor, sempre reclamando? Vamos colocar o ambiente do trabalho, né? Eu venho de metrô com uma colega, são 40 minutos de metrô, e ela Ah, vem 40 minutos falando da chefe dela, ela fala, ela pragueja, eu falo, ai, vamos conversar, sei lá, amenidades do sol, do mar, da lua, e ela volta no assunto. Não, mas eu quero continuar falando. Ela fala, mas eu quero falar. E ela fala, blá, 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 aí, blá. você tem Às, amizade com ela? tenho, às vezes eu até atraso para sair, porque eu Então, não quero voltar é que com assim, ela. se você tem amizade com ela, né? Porque Eu às vezes a tenho. gente não tem uma certa, não pode entrar, mas se você tem amizade com ela, você fala, amiga, vamos fazer assim. Para tudo melhorar, para de falar mal da sua. Uhum. Ou então, o que que você acha? Se não tá, muda de emprego. Não fala isso não, menina. Não Não, fala isso, esse não não. fala assim. Não Eu fala ia isso falar não. para ela, Então, não, eu falo para ela, isso a deixa gente ela teria que ser assim, lá. muito íntima, né? Eu falaria para uma amiga, Eu "Essa falo para filha ela, está deixa ela reclamando, tem um monte de gente que lá. quer trabalhar. Você sai da sua vaga, tem umas 500 para entrar aí. Mas Aí eu falo enfim, para ela tá tentando. Ela fala, não, ela tá tentando nada. E começa, então, blá, mas blá, aí você blá, fala blá. para ela, fala, olha, quanto mais você reclamar, pior vai ser. Pior vai ser, Fala pelo assim para ele, você fala, amor. ó, vamos conversar de outra coisa, porque eu não aguento mais escutar da sua. Não. Essa parte eu ainda Vamos, não falei, não aguento mais. Eu A falo, vamos gente fala, mudar tem de olha, um emprego assunto. melhor, né, fala para ela, Samanta? olha, quanto mais você reclamar, pior vai ser. Entende? Você está colocando muita negatividade. Então, assim, para de falar, né? E vamos falar de outras coisas até para que você se sinta melhor. Uma hora É, você consegue, né? Uma hora você consegue, isso porque é a ruim. gente percebe, né, que somos três que voltamos, eu e a outra colega, a gente já percebe, porque já fica um clima pesadão, né? Então a É. gente já sente, né? A gente já sente Exatamente. aquela vibe Mesmo difícil. porque a gente tem que ter, né? Se eu tenho algo a ser resolvido com alguém, eu tenho que Sim, resolver com esse alguém, né? Não vai e adiantar. ela É quando a gente fala mal de alguém, a gente mostra mais da gente do que desse alguém, né? Isso é é fato. E a gente nunca deve falar de alguém que não pode se defender. se defender, né? Eu queria, porque às vezes eu falo para ela, não, mas pensa em alguma coisa, né, boa que ela tem. Não, ela não tem nada de Não, bom. mas E ela não quer. assim você só vai deixar ela mais nervosa porque ela não vê nada de bom na mulher. Não, não vê, não Então você só tem que falar conseguiu. para ela, quanto mais, ela pode ser horrível, mas quanto mais reclamar, mais pior vai ficar, né? Pior Então vai ser. é uma escolha dela, né? E É. sua também, né? Ainda bem Fala, que olha, eu tô de você licença, então vou ficar bem uns 15 continua. dias aí longe dela. Não, você fala assim para ela, ó, se você continuar falando assim, eu vou pôr um fone de ouvido e vou Eu estar. vou pôr esse fone aqui. Mas é Boa. difícil mesmo, mas a gente tem que ter um jogo de cintura para poder. Até o jeito de falar, mas falar para ela, já Sim. que você tem amizade com ela, fala para ela, olha, quanto mais você reclamar, É, pior. Será. e hoje percebo mais, né, como isso incomoda muito mais, né? Porque às vezes poderia passar só batido, né? E É. acho que hoje, pelo entendimento, pelos estudos que nós trazemos aqui, né, como isso chega e incomoda já, né? Isso Uhum. já cai nos nossos ouvidos de uma forma mais assim, não é legal, não quero É. participar disso, né?
Exatamente, porque a gente não pode, né, nem, nem gostar de fofoca, né, gente? Uhum. A gente faz fofoca, fofoca que eu digo, a gente não tem como a gente às vezes não falar de uma coisa ou outra, mas tem que ser uma coisa corriqueira, né? Uma coisa que não vai prejudicar Prejudicar, né, ninguém, Samantha? nem a você, né? Que nem às vezes a gente fala, gente, você viu aquela mulher com aquela sandália, os dedos estavam tudo para fora. Pronto, é um comentário, mas é uma coisa engraçada, uma coisa que não vai prejudicar ninguém. Você não vai lá falar para a mulher que os dedos estão arrastando no chão, né? Mas, ou às vezes, é porque eu tenho muita coisa com sapato, então às vezes eu vejo a pessoa usa o salto desse tamanho, o salto torto. Eu falo, gente, não dá para explicar para ela que ela não sabe andar de salto. Porque Que ou vai você anda cair. de salto linda e plena, ou você anda com salto torto, é sinal que você sabe andar de salto. Mas são coisas corriqueiras que não prejudicam. Você não pode falar mal das pessoas, principalmente das pessoas que você não conhece, e das que você conhece menos ainda, né? Porque se é muito ruim, né? A gente ter. E quando a gente aceita também ficar num ambiente onde está sendo feita uma fofoca, queira ou não, você está participando daquela, né? Porque gruda um monte, viu, gente? Vai um monte ali Sim, de. eles vão E tudo no aí, metrô. e aí é complicado depois. Aí vai falar, eu gostei de você, vou ficar um tempinho aqui. Ai, Aí, ó, a caramba. encrenca feita. Eu acho assim também, quando você reclama muito de um trabalho, como é que você quer arrumar um outro melhor? Tem que Não, como é que agradecer o esse vai tempo, melhorar? você tem que agradecer o tempo que você trabalhou naquele lugar, o convívio que você teve com as pessoas, a experiência que você teve, até para entrar uma coisa melhor na tua vida. Exatamente. Você não ganha aquele Exatamente. dinheiro todo mês? Poxa, né? Agora, se você só reclama, uma hora a Não, e coisa outra, cai. né, gente? A É, não gente está acaba vivendo num bem, né, país, Samanta? Não acaba. a gente está vivendo num país que, graças a Deus, quem tem emprego, né? Vamos combinar. Tem um monte de pessoas trabalhando aí no mercado Sim. informal que um dia tem, outro não tem. É. Então, quem Eu vi tem que aquele agradecer. vídeo aqui enquanto vocês estavam assistindo a aula, do que vocês colocaram aí, no que vocês falaram, você e o Léo. Hum, Esse vídeo, esse cara ele é espiritualista, né? Ele tem uma outra visão. Ele é um paranormal, fala de paranormalidade, tudo. Ele tem ali a vivência dele espiritualista, que não tem nada a ver com espiritismo, gente. Não tem nada é. embasado na visão espírita. É que vocês Espiritualista é vão uma ver coisa muita espiritual. coisa assim, né, Samantha? Tipo É, assim, espírita. Não que a visão dele esteja errada, que nós somos os mais certos, mas vocês estão estudando espiritismo e aquilo não entra naquele conceito dele, daquela conta dele que ele fez absurda. Então, a gente não sabe se você tem espíritos, inclusive nessa manta. Vocês vão ver num livro aí, nos livros aí, tem espíritos que já têm que fazer uma reencarnação imediatamente. Cada caso é um caso, gente. é, Então exatamente. você não pode Bateu o martelo em nada. Não falar isso pode. daqui é assim. Mas é aquilo que eu escrevi também no chat, né, Samanta? O espiritismo é uma fé raciocinada, não tem nada É. cega. Assim, você Você pega, tem que olha e questionar faz. mesmo. Você tem que Questionar, questionar. tem que Exatamente. perguntar. E Não é nesse porque a gente mesmo, fala. Vai nesse, lá ver no Evangelho mesmo se o que eu e a Giovana, se o que a gente está falando, exatamente, está se certo. é, se é venérico. É. Ah, É difícil. venérico é bom. Nesse mesmo programa, uma vez, Samanta, porque vai todo mundo lá, vai gente boa, vai gente que não é. Nesse É, programa aí vai várias coisas. Vai Ana Beatriz, que é uma psiquiatra famosa, ela é muito boa. Uma vez um cara falou um negócio lá que eu falei, gente, isso daqui será que existe? Inclusive eu perguntei para o Costa, porque ele falou que uma moça era uma médica, ela estava perto de uma costa assim do mar, mas estava muito gelada a água, né? Todo o avião tinha caído, um pequeno avião, né? Ele tinha caído e todo mundo morreu, e só ela ficou. E ela tinha que pular naquela água gelada, não tinha jeito.
E ela disse que ela viu, olha, para vocês verem, vocês vão ver tanta Não, coisa na amiga, internet, tem que vou saber fazer. olhar e filtrar. Ela disse que se viu de cima, ela pulou naquela água gelada, então ela viu o espírito dela de cima e viu o espírito dela enquanto ela estava na areia da praia. Então, ela É viu as complicado. pessoas conversando e ela se viu falando. Quer dizer, não tem sentido, porque se ela estava falando, o espírito dela estava ali. E aí É. ela se viu de cima e o espírito falando. Eu falei, meu, que coisa louca, O parece um desdobramento acontece mesmo, poltergeister. né? Um É. poltergeister, o que que é isso? Aí a gente estava conversando, falei para o Costa que eu tinha visto isso, ele viu o vídeo. Inclusive, ele viu, ele falou, me manda, Giovana, que eu quero ver. E eu mandei para ele, ele falou assim, olha, eu só vi isso em casos de obsessão, que o espírito ele se vê de cima. O resto, Giovana, você pode esquecer que isso daí é tudo papagaiada. Então, o Porque Costa lê tem, muito, ele tem estudou, muito. ele entende bastante coisa. Então, quando vocês É, virem essas coisas assim, vocês precisam filtrar, ver quem é esse é. cara, né? Pega o nome dele, dá uma Gente, pesquisada, né? tem gente que não gosta de determinadas coisas porque vê coisas na internet e acha que aquilo é verdade. É, Ultimamente eu tenho visto uns reels aí que dentro do ônibus demora, aí você fica vendo para passar o tempo logo. Você vê esses negócios, o que eles estão fazendo com a Umbanda, gente, dá vontade de chorar. Eles colocam umas coisas lá que eu falo, meu Deus, da onde é que tiram isso? Né? As pessoas deturbam tanto as coisas, eu falo, meu Deus. Né? Eles fazem esse negócio de espiritismo também, eles colocam umas coisas que eu falo, adivinhação, sabe? Esses negócios, eu falo, pai, nossa. Aí a gente fica pensando, né, gente? A gente precisa evoluir muito. Esse negócio de cada nação tem os dirigentes que merece, eu acho que é exatamente para nos alertar o quanto nós precisamos evoluir moralmente falando mesmo. Então, é, a gente precisa cuidar um do outro, né? E alertar mesmo, como a Vivi tá passando, a amiga fala muito mal. Ora por ela, conversa, fala, para de falar tanto. Ora, vai orando, vai dando o melhor que você tem para melhorar. toda Porque, olha, num país onde o povo precisa recebe dinheiro para ficar na porta de uma delegacia gritando por uma influencer que não consegue transmitir nada de bom, é sinal que nós precisamos evoluir moralmente, sim. Porque cada coisa que você vê que você fala, papai, nós estamos mesmo no, no, no buraco mesmo, e a gente precisa sair dele. Mas é cada um fazendo sua parte, né, gente? A gente tem que fazer o que cabe a nós. Então, no que a gente pode ajudar, a gente tem que estar disposto, né? Trabalho voluntário em se ajudar e ajudar o próximo e é isso aí, né, gente? Vamos encerrar, porque já são 10 para as 10, né? E a vida continua, né, bebês? Amanhã a gente ainda trabalha, né? Vamos lá? Graças a Quem Deus. vai fazer a Graças a prece Deus. final e quem vai fazer as vibrações? Prece final. Como tem uma pessoa aqui que está assim ausente uns dias aí, a Ana. Vamos pôr ela para fazer as vibrações. Ah, gente, rapidinho, rapidinho. Ana e Fábio, passa lá para mim qual é a data que vocês querem fazer a prova antes do dia 31, tá bom? Bom que os dois estão aí já, né? É. E as vibrações, quem faz? Pode ser você, Adriana? Meu fone tá falhando, que ele tá acabando a bateria. Tá falhando? Ou Tá André, você muito, faz as vibrações? Então, André, então vamos lá. Faço. Então, vamos fechando os nossos olhos, pedindo para a espiritualidade nesse momento acalmar os nossos corações, que a gente possa mentalizar Jesus, trazendo para a gente a, a companhia dos bons espíritos, que essa aula seja absorvida por nós, a cada ensinamento que a Samanta trouxe para a gente, e pedir para que a espiritualidade possa envolver nesse momento a Ana, que vai fazer a prece final,
O André que vai fazer agora para gente as vibrações. Pode fazer, André. Pode começar. Vamos vibrar para as pessoas que possam estar melhor no nosso planeta e assim contribuir com o reino animal, vegetal, porque nosso planeta ele precisa de muita energia para o equilíbrio geral, para que cessem as queimadas, as enchentes, a seca. Vibremos também pela paz mundial, pela união dos povos, pelos seus governantes, que cada governante possa contribuir com o bem, influenciar o povo para que não haja mais a maldade, o egoísmo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, espiritualidade. Que assim seja. Que assim seja. Pode abrir. Vamos então finalizar mais esse encontro, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Pai, nosso Mestre, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos e trocarmos ideias e experiências sobre como podemos ser espíritos melhores e evoluir e ajudar aos outros ao nosso redor, para que todos possamos evoluir e nos desenvolver juntos. Obrigada, Senhor, e que todos tenhamos um resto de semana e uma nova semana muito abençoada, muito iluminada. Continuemos nessa busca por sermos melhores e também por praticar sempre o bem, o amor e a caridade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Gente, tenham um ótimo final de semana. Amanhã vai fazer calor, sábado esfria, domingo faz calor de novo, e assim nós. E assim vamos nós, graças a Deus. Graças Giovana, Graças a amor, Deus. eu te passei as notas lá, tá? Tá Tchau, bem, viu? eu já Bom vi. final de semana para todos. Agora Boa eu noite, vou. Boa gente. noite, Se gente. precisar falar Fiquem com comigo, você me Deus. chama depois, amor. Não, Eu tá vou tudo Tchau. bem. Eu também quero dormir. terminar minha janta. Beijo, gente. Boa Beijo, noite. Obrigada, boa gente. noite, Boa beijo. noite Boa pra noite. vocês. Beijo.